Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá a todos! Hoje a gente vai dar início a uma nova série de videocasts do Tosini Freire, que a gente está chamando carinhosamente de Regulação e Política. Michael, Fernando, meus amigos, já vou fazer uma observação aqui. Eu bati bastante cabeça em relação a esse nome, Regulação e Política. Eu pensei em algum anglicismo do tipo Regulation and Politics, pensei numa internacionalização do nosso cast aqui, pensei em sigla RP, RNP, RegPol, pensei em diferentes nomes, acabei optando nesse primeiro momento pela simplicidade, regulação e política, e algo talvez temporário, mas como minha mãe dizia, né, que nada é tão permanente como o temporário, então vai acabar ficando regulação e política como o nome desse cast que a gente está fazendo o kickoff dele hoje, e ele tem um propósito muito bacana. A ideia é que ele seja um ponto de cruzamento entre a regulação, de um lado, de diferentes mercados, infraestrutura, saúde, energia, defesa, de um lado, e, de outro lado, o nascedouro disso, né? A gênese, que é a política, é onde o direito é forjado, onde a regulação é forjada. Então, é esse casamento que a gente quer fazer ao longo dos episódios da série que a gente está começando hoje. E então eu já faço esse disclaimer inicial de que não estamos falando de um podcast jurídico tradicional. A gente não quer aqui abordar o direito já posto, constituído, leis já aprovadas. Não, a nossa ideia aqui é pegar o que está em construção, o que está sendo desenhado na esplanada dos ministérios, nos corredores do Congresso Nacional, em audiências públicas, nos bate-papos informais aqui em Brasília. Então, esse é o objetivo que a gente quer cobrir aqui nesse podcast que a gente está começando hoje. Então, esse é um statement importante que eu gostaria de fazer ao iniciar esse primeiro episódio. E para abrir a série, a gente vai falar de um tema hot topic total, quentíssimo, no setor de regulação de infraestrutura, especificamente, que é o projeto de lei encabeçado inicialmente pelo Arnaldo Jardim, na Câmara dos Deputados, e que já tomou o rumo do Senado, que pretende atualizar, na verdade, não só atualizar, fazer um duplo twist carpado enorme ali na lei de PPPs e concessões, e que, então, é um tema muito quente aqui em Brasília. E para falar desse tema hoje, o line-up está pesado, tá? Eu convidei dois grandes amigos meus aqui. De um lado, o Michael Lopes Stewart, vou chamar carinhosamente aqui de Michael, velho amigo, diretor executivo da Arco Advice, a principal consultoria de análise política do Brasil. Michael, tudo bem? Tudo bem, Guto. Obrigado pelo convite. Lembro das nossas conversas iniciais sobre esse projeto. Parabenizo pela iniciativa e pela liderança em colocar isso de pé. É uma honra estar aqui e espero receber novos convites também para participar dessas conversas. Sem dúvida, você vai ser habitué aqui da nossa série. E também convidei para participar aqui com a gente hoje outro grande amigo, Fernando Machado Diniz, que hoje cuida da parte institucional e de governo da Move Infra, que é talvez uma das principais associações do setor de infraestrutura no Brasil, que congrega os 6 maiores operadores logísticos do país, bastante enfronhado em tudo que tem de impacto para o setor de infraestrutura aqui em Brasília, né, Fernando? Bom dia. Bom dia não, né? Agora isso aqui como vai ser atemporal? Oi, Fernando. Vamos ver que horas o pessoal vai ouvir o podcast, né? Mas bom dia ou boa tarde. Obrigado aí, Guto, pelo convite e por poder falar desse PL, que é um dos nossos projetos prioritários para esse ano no Congresso Nacional. Legal. E algo de comum entre nós três é a paixão pela política, pelas relações público-privadas, entender os rumos do Estado. E eu vou começar te provocando um pouco, Michael, você que é bastante conhecedor aí do que acontece aqui na capital federal. Se nós olharmos para trás 20, 30 anos,
Eu já não estou mais na minha tenra idade, mas então, infelizmente, eu me lembro desse período, anos 90, começo dos 2000, falar em concessão, privatização era sinal de briga, né? Falar de embates ideológicos super acirrados entre esquerda e direita, querem vender o que é nosso, enfim, PT e PSDB, né? No auge ali da disputa. E esse tempo foi passando e acho que hoje já tem um consenso melhor aí, né? Da importância das concessões, das PPPs. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Não é mais palavrão falar em concessão no Brasil hoje? Olha, Guto, importante pergunta. Eu acho que, primeiro, demonstra que, ainda que a gente trate a polarização atual como uma novidade, não é, né? Nós sabemos que, dependendo do tema, essa rivalidade, esse tribalismo existe desde sempre, desde antes da redemocratização. Eu acho que essa visão, essa divisão, vem também de uma conflação histórica entre os conceitos de concessão e privatização, né? Eram vistos como parte do mesmo grupo, né? Era uma entrega ao setor privado, era o oposto do desenvolvimentismo, era uma vertente ali nefasta do neoliberalismo, onde você entrega patrimônio do país ao setor, ao capital. Agora, eu concordo com você que mudou essa percepção. Na minha visão, o que aconteceu, em uma palavra, é pragmatismo, né? Desde o Lula, que em tese teria esse posicionamento mais contrário, lembrando que a aprovação da lei das PPPs foi ali em 2004, mais ou menos. O principal driver da evolução no entendimento sobre esse tema, principalmente das concessões, é a limitação fiscal e a limitação de investimento do Estado brasileiro. E em todos os governos tivemos passos dados nessa direção, né? Se a gente pegar o programa de investimentos em logística do governo Dilma, a criação do PPI no governo Temer, o PAC, o novo PAC que temos hoje, tem centenas de bilhões em projetos que incluem o setor privado. E um outro movimento que eu acho interessante também de ressaltar é que, ao mesmo tempo, o Congresso, que vai ganhando força pela evolução do nosso sistema constitucional de presidencialismo que beira um semipresidencialismo, parlamentarismo e esse crescente controle orçamentário que o Congresso vem atingindo, o Congresso consegue estabelecer ali suas diretrizes. E o Congresso tem sido, na nossa história mais recente, um Congresso pró-reforma, né? Um Congresso pró-modernização. O Congresso aprovou a nova lei das licitações, marco de saneamento, ferrovias, avançou nessa direção em diversos temas, ancorado também em um consenso global mais técnico sobre modelo. Então, eu concordo que deixou de ser palavrão e a discussão mudou. A pergunta inicial era: deveríamos ter concessões? Eu acho que hoje isso é um consenso. Agora a conversa é sobre os modelos, né? Qual é o nível de regulação, como será feito o accountability. O discurso evoluiu nesse sentido e parte já de uma premissa mais moderna, eu diria, em relação a esse tema. Chama atenção um ponto, Michael, que eu acho que é bom a gente separar dois termos aqui: privatização e concessão. Eu acho que privatização ainda é uma palavrinha que gera bastante polêmica, que traz consigo a ideia de que estou entregando, a ideia de entreguismo. Ainda que menos que historicamente, né, Guto? Principalmente Exato. no governo passado, acho que o tema foi levantado e era impensável você levantar, especialmente em relação a algumas
empresas, né? Petrobras, Correios, enfim. Mas concordo que teve essa evolução, mas ainda é bem diferente concessão de privatização. Eu vejo especialmente o pessoal mais ligado à esquerda, evitando ao máximo usar o termo privatização. Sempre, agora, concessão, parceria, já é um termo mais disseminado, que traz um certo conforto, de dizer, olha, não estou vendendo nada que é do povo brasileiro, estou simplesmente concedendo para alguém explorar. Então, isso traz um conceito um pouco distinto, que parece uma coisa sutil, mas guarda uma importância. Fernando, deixa eu te ver um pouquinho sobre, agora falando especificamente do PL que nós estamos tratando aqui. A lei de concessões está comemorando, neste ano, 30 anos. A lei de PPPs comemorou 20. Acho que ano passado, ano retrasado. Novembro, acho. Acho que foi. Novembro ou Então, dezembro. Uhum. as duas leis cumpriram seu papel, né, que acho que com um certo, pode dizer que com louvor, as duas, talvez, acho que a de concessões mais, as PPPs ainda são muito tímidas no âmbito federal, muito restritas ao âmbito regional, estados, municípios, no âmbito federal precisa engatar ainda, mas eu posso dizer que para essa primeira fase elas cumpriram bem o seu dever, que é esse momento de transição para uma maior participação privada na exploração da infraestrutura. Por que mudar, Fernando, na visão aí dos operadores de infra, por que precisa mudar essa lei? Essas leis, na verdade. Bom, Guto, sem dúvida, tanto a Lei 8987 quanto a Lei 11079, né, de 2004, as duas leis aí fizeram aniversário, né? Até o Move Infra no passado, no fim do ano passado, fez seu evento baseado nos 30 anos da Lei de Concessões, né, que começou essa mudança desse arcabouço Aliás, regulatório. né, Fernando, desculpa te interromper, o evento da Move Infra já entrou na agenda oficial de Brasília. Fizeram dois Que eventos bom. maravilhosos nos últimos 2 anos aí. Parabéns, viu? E quando a gente estava construindo o evento, né, nós fomos atrás de alguns números para procurar assim mostrar a importância dos 30 anos da Lei de Concessões, né, como ela foi transformadora para o Brasil. E aí eu corri atrás aqui de alguns dados e no site do BNDES mostra lá todos os relatórios do programa de desestatização, né, o antigo PND. E a gente foi atrás também dos números do PPI poxa, os números do PND mostram, né, que houve mais de 60 bilhões de dólares de investimento ali entre os anos 90 e 2015, né, até a instalação do programa de parceria de investimentos no governo Temer, em 2016. E a partir de 16 até o final do ano passado, se via ali que foram mais de 300 leilões realizados, tanto em concessões PPPs. Então, isso mostra uma robustez regulatória e como é importante que nós tenhamos essas duas leis fortes, né? Então, nós sempre defendemos que as duas leis elas continuassem fortes, existindo. E no início até da tramitação do PL 7063, né, que hoje se chama 2373 de 2025, né? Até estava pensando que poderia para fazer um episódio só para explicar como evoluíram esses números, né? Porque às vezes a gente se perde em tanto número. Mas quando o projeto de lei foi aprovado no Senado Federal, né? Que era um projeto do então senador Valadares, de Sergipe. Quando ele foi aprovado no Senado Federal, ele era um projeto muito simples ali, que só alterava o limite mínimo do valor das PPPs para realizar uma PPP. E quando ele foi para a Câmara, ele ficou ali 2 anos. Em 2019, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele decidiu instalar uma comissão especial para tratar especificamente desse tema, né? E ali ele escolheu o deputado João Maia para presidir essa comissão especial e o deputado Arnaldo Jardim para relatar esse projeto. E naquela época se pensava em talvez revogar as duas legislações e criar uma grande legislação geral.
e depois em muita discussão com os setores e com o Ministério da Economia e depois com o Ministério da Fazenda, o deputado achou por bem realizar alguns ajustes pontuais nessas duas legislações, porque elas eram já legislações robustas, realizar alguns ajustes para realmente modernizar o regime de concessões PPP. Porque, embora elas tenham sido transformadoras, né, não dá para dizer que o que aconteceu em 95 é o que acontece hoje, né? O mundo mudou demais, a tecnologia mudou demais, o padrão climático mudou muito, então nós temos hoje muitas questões que não estão endereçadas na lei e, e já são praticadas pelas agências reguladoras de alguma forma. Eu dou exemplo aí, um ponto muito importante de se positivar em lei que já é praticado pelas agências reguladoras são as formas de reequilíbrio econômico-financeiro cautelar, né? Por exemplo, um caso específico foi agora há pouco do aeroporto de Porto Alegre, que ficou debaixo da água, e, e ali se tinha um prejuízo claro que aconteceu num evento completamente extraordinário, que não se imaginava que fosse acontecer naquela magnitude. E a ANAC, ela foi muito rápida em reconhecer que ali havia que ter uma medida cautelar para que fosse feito o investimento para que o aeroporto voltasse a operar rapidamente, né? Outro Até, caso foi a pandemia também, né? A pandemia, teve ela... especificamente esse de Porto Alegre, é um ótimo exemplo em que o governo federal, de forma rápida, liberou 400 milhões de reais de forma cautelar. E depois, eventualmente, se lá ao final das discussões de reequilíbrio chegar à conclusão que o valor foi muito grande ou muito baixo, você faz os ajustes, mas precisava de uma atitude rápida ali do governo, e é o que a gente viu, né? Até esse é um ponto interessante, Fernando, e eu avaliando, entrando um pouco no conteúdo desse PL, eu queria pedir sua ajuda também para avaliar um pouquinho. Eu separo em 4 categorias que tem ali no PL, né? Pontos que incorporam ao regime das concessões aquilo que é interessante do regime das PPPs, por exemplo, a possibilidade de alocação de riscos entre Sim. poder público e privado, algo que na lei de concessões, no texto atual, não está devidamente registrado. Possibilidade de aporte de recursos públicos na concessão, são pontos que estão na lei das PPPs e não necessariamente refletidos na lei de concessões. Segundo, novidades completas, por exemplo, concessões multimodais, algo que também atualmente não está previsto. Você ter na mesma concessão a exploração de uma rodovia, com uma produção de uma ferrovia, de um porto, fazer isso em um contrato único. É, de fato, algo que é novo. 3, ponto que você pegou bem, práticas já adotadas pelo mercado, pelas agências reguladoras e que ainda não estão refletidas na legislação. Aí vamos colocar aqui nessa categoria o reequilíbrio cautelar, o uso de fundos constitucionais como forma de garantir obrigações do lado público. E, por fim, uma 4ª categoria, eu coloco os pontos mais sensíveis, que provavelmente é onde vai ter mais discussão no Congresso, que é a ideia da concessão por adesão. Eu tenho, por exemplo, um município faz uma licitação para conceder o saneamento, eu posso ter um município do lado aderindo àquela concessão, sem fazer licitação. Isso aqui eu acho que vai dar bastante discussão. E também o prazo para que o TCU avalie os editais. Algo que também deu briga, o TCU vai passar a ter um prazo máximo para avaliar e responder. Também merece um ponto de discussão. Eu não sei se isso no Senado vai ser um ponto de discussão, mas desses pontos aqui, Fernando, você já falou do reequilíbrio cautelar. Algum outro ponto que no setor de infra vocês enxergam com mais importância? O reequilíbrio cautelar é um ponto muito importante também, e também acabou sendo endereçado na reforma tributária, né? Porque incluiu um artigo durante a reforma tributária para mostrar Exato. se as agências poderão, inclusive, antes do cálculo
porque é importante que se deixe claro, né? Antes do cálculo total, ali, se as agências e as concessionárias chegarem à conclusão que 90% daquilo está certo, aquele cálculo, então se dá um reequilíbrio cautelar e continua se rediscutindo o valor total para que aquela concessão, aquele contrato ele não desequilibre, né? Outro ponto que é muito interessante, que o deputado Arnaldo Jardim colocou, é importante que se fale, né, que o Arnaldo Jardim ele fez um trabalho de muitos anos aí de costura e discussão, né, com todas as agências com as agências reguladoras, com o PPI, com o Ministério da Fazenda, com todas as associações setoriais e ele fez uma costura tão grande que na hora de votar o projeto super complexo foi votado de forma simbólica, né? Então, é importante fazer essa menção aí que foi um trabalho de negociação muito interessante, muito bem feito pelo deputado. Tem um ponto que é bem interessante para, talvez até, principalmente para subnacionais, que é um ponto que ele colocou se eu não me engano, no artigo 9º também, ali depois do reequilíbrio cautelar, que fala que depois do leilão, se for criado um benefício tarifário, por exemplo, ah, uma concessionária bidou e venceu um leilão de um VLT, um metrô, e depois disso criaram um benefício de que determinado grupo não vai pagar a passagem do metrô ou determinada pessoa não vai ter uma redução de tarifa de pedágio, um grupo específico, ou vai ter um dia que não vai se pagar pedágio. Muitas vezes as assembleias legislativas, as câmaras municipais, elas votam esse tipo de legislação, né? As famosas Então, as tarifas sociais. Então, esse tipo de implementação de novos benefícios que não se conhecia na época do leilão ficariam condicionados a também uma decisão cautelar ou definitiva que assegure o equilíbrio do contrato. Isso é muito similar ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala quando você não pode criar uma despesa sem ter uma fonte de receita, né? Então, é algo bem interessante assim, que o deputado Arnaldo colocou nesse texto. E, bom, o compartilhamento de risco, você falou, é muito importante que o compartilhamento de riscos seja bem definido nos contratos e ele colocou vários critérios ali do compartilhamento de riscos, sobretudo agora, né, que ah, a gente vê um padrão climático muito diferente, ah, situações que a gente não espera que vai acontecer naquela magnitude, né, das mudanças climáticas. O deputado Arnaldo ele fala muito de um artigo que ele colocou de receitas acessórias, né? A tecnologia mudou bastante no mundo desde de 95 e a lei de concessões ela não permitia claramente que as receitas acessórias pudessem ser utilizadas, exceto para mitigação, para redução de tarifa, né? Então, ele abre a possibilidade de que as receitas acessórias elas não sejam utilizadas apenas como modicidade tarifária, mas também para aumentar ali a viabilidade da concessão na sua, no seu retorno, né, na sua taxa interna de retorno. Então, isso é bem interessante que ele colocou, porque, por exemplo, a gente vê muito no setor aeroportuário, né, que os aeroportos, eles têm um grande comércio agora que oferem muitas receitas acessórias ali do aluguel de lojas, etc. E isso já é uma prática muito adotada no setor aeroportuário, mas nas concessões, por exemplo, de rodovias, isso
todas as receitas acessórias elas são muito voltadas para a modicidade tarifária. Então, o deputado quer tentar deixar esse contrato um pouco mais vivo, né? Ele fala muito nisso no contrato vivo, para que essas receitas acessórias elas possam ser, que no contrato isso possa ser calibrado de outras maneiras. É uma forma de manter quando se fala em contrato vivo, isso traz toda essa discussão sobre contratos incompletos, incompletude contratual. É difícil você prever hoje como é que um contrato vai se comportar depois de 10, 15, 20 anos. Então, quanto mais a gente permitir que o contrato seja ventilado ao longo da sua execução, melhor. Então, isso é um direito regulatório bem moderno mesmo. Então, enfim, tem vários pontos de destaque aqui nesse PL, mas eu queria voltar um pouco aqui para a questão política, agora voltar para o Michael. Michael, o PL foi aprovado de lavada na Câmara. Uma aprovação expressiva, o que indica aquilo que a gente estava conversando no começo aqui, né? Que já há um certo consenso aí com relação a concessões e PPPs, a importância. O que a gente pode esperar do Senado? A gente está num cenário político maluco, interferências externas. A gente vinha falando aqui antes de entrar no ar sobre a questão do tarifaço do Trump, enfim. Como é que a gente pode esperar, embora eu acho que o clima para aprovação do Senado pode ser favorável, mas o que a gente pode esperar no Senado Federal para esse PL? Beleza, Guto. Eu acho que, às vezes, os projetos consensuais também trazem algumas surpresas, alguns elementos interessantes. Inclusive, o Fernando estava mencionando o tema dos números dos projetos, né, do 2373 versus 7063. Enfim, para a gente que acompanha e gosta desses temas, as manobras regimentais, a tramitação desse projeto no envio da Câmara para o Senado tem alguns elementos bem interessantes, né? Dentro dessa disputa entre Câmara e Senado. Destaco aqui especialmente a apresentação de subemenda substitutiva pelo relator para que a Câmara tivesse essa palavra final na aprovação do projeto, que para quem gosta dessa minúcia de regimento e controle de pauta é um exemplo interessante. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, Guto, eu acho que a sua avaliação essa, é correta. Acho que apesar do tema ter, e abro aspas, aí, empacado no Senado, o clima é favorável à aprovação, isso sem dúvida. Essa trava na tramitação se dá justamente pelo potencial político do projeto, né? Que ele tem um extremo valor para quem tem a sua imagem atrelada ao projeto. Então, entendemos lá na Arco, e é a minha opinião, que por conta desse valor do projeto, a tendência é que esse projeto seja inserido aí em negociações como uma moeda de troca, como um projeto de governo para esse governo, 2026, para ter uma agenda positiva aí chegando no período eleitoral próprio, né? Porque já estamos num período eleitoral, cada ano esse período eleitoral vem se expandindo. Ou pode até, inclusive, ser considerado como um grande projeto para dar início a um novo governo, a quem quer que vença as eleições em 2026. Agora, dito isso, né, dada assim, essa situação meio paradoxal de o próprio valor e consenso do projeto trazer alguns obstáculos políticos para sua aprovação célere, há espaço para votação no segundo semestre. Temos uma situação política que sempre é complicada. Acho que esse tarifaço do Trump ainda está se desenrolando, os efeitos que isso vai ter na pauta do Congresso, acho que ainda
não está muito claro, temos importantes julgamentos do Supremo com grandes impactos políticos aí previstos para o segundo semestre também, e temos todas as movimentações eleitorais que caminham junto com essas grandes decisões. Então, existe esse espaço, é uma pauta prioritária para o governo e principalmente para os setores afetados, que vêm trabalhando esse diálogo, né, esse processo que acaba sendo educativo também, porque dentro de uma aprovação ampla, não são todos os deputados que conseguem ter uma compreensão completa dos efeitos e, inclusive, também dos riscos do projeto. Então, muitas vezes, a própria discussão contrária ao avanço do projeto é baseado na envergadura do projeto. É um projeto muito amplo, pode ter consequências aqui ou ali. Então, esse processo de diálogo é importantíssimo para esclarecer os pontos controversos aí, do projeto, ou os pontos que precisam um pouco desse trabalho de educação, mas, ainda que haja espaço, eu acho que a tendência é que o PL seja analisado por pelo menos uma comissão de mérito, o que tende a atrasar essa aprovação, e dada a complexidade do cenário, o meu cenário base aí seria possibilidade de aprovação apenas em 2026, ainda alertando para a possibilidade de discussões que criem obstáculos para essa aprovação em 26 também. Maravilha, Michael. Fernando, o Michael fez uma ótima abordagem aqui, um passo a passo do que pode acontecer, perspectivas de aprovação disso no Senado. Ele fez um call aqui de possível aprovação, talvez só em 2026. Eu estava mais otimista, achava que ia aprovar logo, mas eu achava que já teria aprovado, na verdade, mas a gente está vendo aqui que a coisa não é tão simples assim. O que pode, na tramitação, Fernando, pelo que você tem acompanhado, o que pode surpreender no Senado? Pode ser que algum ponto seja retirado do texto? Você vê risco de ter que voltar para a Câmara em função de uma mudança muito no mérito do texto? Como é que vocês estão avaliando aí o ITER que isso vai percorrer no Senado? Uhum. Bom, eu também estava um pouco mais otimista. Assim, eu acho que vai depender muito da designação da relatoria, né? O projeto ele não andou porque ele segue para despacho ali do presidente do Senado, né? E para a designação de um relator, e também a gente não sabe ainda qual vai ser a tramitação de comissões, né? Como falou o Michael, ele deve passar por uma comissão de mérito, eu imagino que Comissão de Serviço de Infraestrutura do Senado, a CI, mas ainda não se sabe qual vai ser a tramitação e nem quem será o relator, né? O relator, a gente sabe que o deputado Arnaldo estava trabalhando num relator alinhado, se for o caso de um relator alinhado com ele, eu imagino que ele vai trabalhar muito para mudar o mínimo possível, né? Como bem o Michael disse, ele foi criada uma mudança ali na tramitação durante a Câmara para pegar um projeto de iniciativa da Câmara. Então, qualquer alteração que seja meritória, né, seja uma alteração de mérito e não de redação, esse projeto ele não iria para a sanção presidencial, mas ele retornaria para a Câmara, né? E essa alteração de mérito pode se dar, inclusive, por alguma supressão, né, que seja feita no Senado e que se imagine que essa supressão altere o mérito, né? Se eu tiver errado, o Michael pode me interromper também, mas Não, pelo certíssimo. que a gente apurou aqui, é isso, né? Então, assim, já se sabe, né, que o governo, ali a Casa Civil, trabalha por tentar realizar algumas pressões pontuais via veto, né, e tentar que exista um acordo ali para não voltar para a Câmara.
Mas eu não vejo como um problema voltar para a Câmara também, assim, muito pessoalmente, porque o deputado Arnaldo, ele conseguiria articular, eu acho, uma votação tranquila no plenário novamente, se for o caso, assim, para validar um ou dois pontos. Mas eu acho que assim, alguns entraves no Senado, eles, eles só existiriam se houver um relator que não esteja alinhado com o texto do deputado Arnaldo, porque eu imagino assim que os pontos talvez mais polêmicos, né, que envolve ali a parte de reajuste tarifário em subnacionais, eles me parecem que seriam mais sensíveis a uma tramitação na Câmara. Não imagino que isso possa ocorrer no Senado. Então, eu acredito que a eventual resistência vai se dar se houver um relator que queira mexer muito no texto e eu acho que isso está muito na mão aí do presidente do Senado. Bem, acho que cobrimos bastante território aqui. Olha, um tema bacana, convidados de gala. Eu acho que fizemos um ótimo debut aqui para nossa série de regulação e política. Vamos agora, tem alguns outros temas que já está no radar aqui para a gente falar, lei geral de licenciamento ambiental, data centers, tem bastante coisa aqui para a gente conversar, mas eu quero fechar aqui agradecendo muito. Maicon, meu amigo, super obrigado pela tua parceria. Eu que agradeço, Guto, uma grande honra estar aqui com você, com o Fernando, e pode contar comigo e com a Arco aí para futuros episódios. Contarei, com certeza. Fernando, obrigado. Obrigado, Guto. Obrigado, Michael, pela parceria e obrigado novamente por ter nos convidado a participar desse debate. Sucesso para o programa. Bom, você que assistiu esse episódio, por favor, se você gostou, convido você aí a se inscrever no canal do YouTube do Tocini Freire, acessar, acompanhar o conteúdo nas redes sociais. Sempre tem coisa, não só. Esse é um dos podcasts que a gente produz, tem muito conteúdo gerado pelo escritório e os nossos parceiros. Então, fique à vontade para se inscrever e acompanhar, tá bom? Obrigado e até a próxima.